Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma gravação, mais um estudo dos casos do livro O Céu e o Inferno. Estamos na parte dos espíritos felizes e vamos ler hoje o caso de um médico russo. Lembrando que esse médico, que a gente não sabe o nome, ele é um espírito que está aí em algum lugar. Pedimos a bênção de Deus para a sua trajetória, para a sua vida, onde quer que ele esteja agora, encarnado, desencarnado, em outro planeta, em outra dimensão, não importa que ele seja abençoado, assim como você, sua casa, sua vida, a todos nós que agora nos unimos em pensamento para estudarmos esse caso, agradecendo ao médico russo pelas suas mensagens, né, que não foram dadas, se não me engano, na Sociedade Espírita de Paris, mas na Rússia mesmo, é, pelas suas instruções, pedindo a ele também, como espírito feliz, que não esqueça de nós na nossa trajetória aqui ainda errantes, não só nesse mundo, né, de erros e acertos nesse sentido, e que o seu pensamento também possa nos ajudar aí de alguma maneira a todos nós que estamos ainda aqui encarnados. Vamos aqui então iniciar a leitura do desse caso de um médico russo, para que a gente veja o que a gente pode aprender então com o seu caso, o seu relato. Lembrando que se você não assistiu os outros casos, a gente está exatamente no meio dos relatos dos espíritos felizes. Esse é o 9º caso e já passamos por 8 anteriores, um cardzinho aqui em cima que você pode acessar, e acessando esse card, os vídeos anteriores, você também pode acessar os vídeos dos outros tipos de espíritos, né? Espíritos sofredores, criminosos arrependidos, em expiação terrestre, enfim, todos já estão comentados, a gente só está terminando agora os espíritos felizes. Vamos lá, então, começar com esse médico russo, vamos ver o que a gente pode aprender com ele. O senhor P, será que era Pedro? O senhor P de Moscou era um médico tão eminente pelo saber, pelas qualidades morais, como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. Então, a pessoa que o invocou não o conhecia, né? Só indiretamente. A original comunicação foi dada em idioma russo. Ah, não, não foi na Rússia, foi em idioma russo, né? Então, deve ter sido na França mesmo, mas ele se comunicou em russo, olha só. Devia ter alguém lá que conhecia, né, que sabia falar russo também para poder dialogar com ele, já que aqui há um diálogo nessa mensagem. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Então, depois da evocação, estás presente? E ele responde, sim. No dia da minha morte, vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Então aqui a gente não sabe exatamente do que ele morreu, como ele morreu, onde ele morreu, né? A relação que ele tinha com o médium, alguma coisa aconteceu, né? Que não está revelado aqui, que o médium, né? No dia da morte escreveu alguma coisa ou falou alguma coisa que chamou a atenção do espírito, e o espírito, então, depois da sua desencarnação, passa a tentar se comunicar com o médium sem sucesso, né? Então ele diz as palavras que a meu respeito disseste, então ele falou alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa, deram ocasião a que vos reconhecesse, então ele, né, se identificou ali com o médium, e aí o espírito, né, o senhor P tentou ali falar alguma coisa e não conseguiu, mas teve o desejo de se entreter com o médium para o benefício do médium, né? É isso que ele está contando aqui. Vamos continuar. Bom, como eres, por que sofrestes tanto? Como disse, não sabemos do que aconteceu, né? Vamos ver se ele relata alguma coisa, se dá alguma pista.
porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. E a gente tem no Livro dos Espíritos, depois eu vou procurar e colocar aqui embaixo, o número da pergunta, que diz que os espíritos às vezes escolhem, nas mais das vezes, escolhem provas difíceis, né? Exatamente para que a vivência dessas provações difíceis possibilite um progresso mais acelerado, né? Não perder um tempo de uma encarnação, às vezes 60, 70 anos, para andar um pouquinho, né? Quer dar logo um passo maior. Então, vem com uma, uma dificuldade grande, né? Talvez que pudesse ser dividida em muitas encarnações e isso postergaria um pouco, né, a marcha do progresso, mas aqui não. Vem numa encarnação só, sofre muito, né, passa por muita dificuldade, mas também alcança um sucesso mais rápido, sucesso espiritual, claro, né? A ideia da morte causou-vos terror? Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Então, ele não teve um terror da morte, né? O desprendimento foi doloroso? Não. Isso que denominais últimos momentos, nada é, e apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Ele está falando aqui, claro, como um espírito já adiantado em que esse processo se deu de forma bastante tranquila. Aliás, até mais tranquila do que a viúva Fallon, né, e outros casos de espíritos felizes também, né, que se sente aturdido e tal. Aqui não, ele se sentiu um rápido abalo e logo desembaraçado da mísera carcaça. Ao não comentar como se deu esse desembaraçamento, vamos dizer assim, ele deixa de falar alguma coisa que pode ter acontecido ali, né, que caracterizaria mais a perturbação espiritual, que não está claro aqui. Mas o que importa é que qualquer coisa que tenha acontecido foi tranquilo e suave no seu desencarne. E que sucedeu depois? Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente que tive satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. Mais uma vez, a gente chama atenção para isso que aparece repetidamente, né? Mesmo nos espíritos felizes, é claro que a gente viu alguns casos em que as pessoas relatam um encontro com familiares, mas veja que ele não fala de familiares, ele fala de amigos e pessoas a quem ele ajudou, mas não necessariamente ele não está, ele assim, é uma surpresa ver o quanto há uma ausência do relato dizer, bom, encontrei minha mãe, encontrei meu pai, encontrei meus filhos, encontrei meu tio, encontrei, né? Ele ressalta mais, né, aqueles com quem ele teve afinidade de trabalho e quem ele teve a satisfação de ajudar do que os familiares propriamente ditos. Não sei se vai aparecer, se os familiares vão aparecer aqui ainda, eu acho que não. E isso chama a nossa atenção, né? Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de escalas nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, isso é, do aviltamento da encarnação em um mundo inferior, como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas e, por outra, de encarnações. Então, ele está dizendo aqui que não está se referindo a um planeta, especificamente, mas ele está dizendo que ele está em algum lugar do espaço,
numa enorme gradação de possibilidades, né, em que ele se encontra ali em algum lugar. E ele diz que a gente não faz ideia, né? Essa colocação de que nós, encarnados, não conseguimos dimensionar aquilo que existe no mundo espiritual, sempre nos coloca duas questões, né? Tanto da nossa inferioridade, de que provavelmente também a gente não, ao passar pela desencarnação, antes dessa última encarnação, nós não atingimos esses lugares, então a gente não consegue imaginá-los, mas também de que eles não têm similitude com as coisas da Terra. Porque se tivesse, ele falaria, nossa, aqui eu tenho uma casa, um campo, um jardim, mas é tudo muito mais bonito. Ele não faz comparação com coisas materiais. E isso chama também atenção, porque sempre os espíritos dizem, aqui eu não consigo descrever para vocês o que eu vejo, né? Porque não tem, vocês não conseguem conceber as coisas daqui. Então ele vai falar dessa grande escalada, né? Dessa grande escada, desse grande gradiente. É a própria imagem que Jesus nos traz de que há muitas moradas na casa de meu Pai. E que esse lugar onde ele está é um lugar que só se chega por uma série enorme de provas e de encarnações, né? Então ele sabe, ele tem consciência de que o lugar que ele está foi derivado de muito esforço realizado por ele mesmo. Logo, deveis ter tido muitas existências? A pergunta para ele, né? E a resposta, nem poderia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também essa o foi e necessariamente. A vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. Então, isso aqui é muito importante da gente considerar, porque muitas pessoas reclamam, né? Falam, nossa, a vida é muito longa, muita dificuldade, muito não sei o quê, né? E o espírito está dizendo o contrário, a vida é curta, ela é muito breve, passa rápido, né? E o que a gente pode acabar tirando dela também é, é, é muito limitado. Então, claro, a depender do tipo de provações e de dificuldades que a gente passou. Mas ele vai dizer, como a vida humana é curta, a luta se trava por intervalos. Essa questão dos intervalos é talvez uma das questões que possa nos trazer a ideia de um certo cansaço, porque a gente sempre cansa mais pelo processo de parar, começar de novo, parar, começar, parar, começar, parar, começar. Então, quanto a gente puder aproveitar no espaço que a gente tem, ainda que curto, e maximizar os resultados, melhor, porque quanto mais para e volta, para e volta, para e volta, mais cansado a gente fica de todo esse processo. Então ele vai dizer que a vida é curta, a luta é feita por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu saísse vitorioso algumas vezes. Então ele diz, ó, saísse vitorioso algumas vezes. Ele tem aí uma sandalinha da humildade, né, para não ficar se vangloriando muito, embora a gente não saiba exatamente dentro como a gente tem um gradiente de possibilidades, né? O fato dele se sentir e se perceber distante da Terra, isso não quer dizer, da encarnação, tendo vencido a encarnação, isso não significa que ele esteja num grau elevado diante dos espíritos felizes ou dos espíritos puros, né? Quer dizer, o seu relato não permite que a gente dimensione corretamente, né? Em que grau da escala evolutiva ele se encontra, embora, claramente,
já tendo vencido a etapa do mundo de provas e expiações da Terra. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho. E esse é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Que bacana isso, né? Primeiro que ele diz que é difícil fazer a gente compreender essa felicidade que ele tem, mas a felicidade dele não se relaciona absolutamente com nada que provém da matéria. É uma felicidade completamente espiritual, um contentamento, né, dentro de si, da alegria de servir. No fundo, é o que ele está dizendo, né? Do reconhecimento da sua infinita bondade, em suma, alegria que infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros. Então é isso, é a alegria do bem realizado. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Nossa, que coisa mais espetacular que deve ser isso, né? Você se sentir, né? É, é, né? Junto, né? É, né? Quase que fundido, né? Com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. Veja a questão da escala, né? Então ele está dizendo que ele está num lugar elevado, mas ele consegue ver os espíritos mais adiantados, né? E sabe que ele um dia chegará nessa posição que ele não está agora, né? O que não significa identificado com a inferioridade daqueles que estão aqui na Terra, como nós. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que Rútulo esplende o fogo divino a ponto de deslumbrar-nos mesmo através do véu que as envolve. O que é Rútulo? Eu não sei o que é, mas aqui deve ter uma rutilante, cintilante. Vamos ler de novo, então. No infinito incomensurável, entrevemos regiões em que Rútulo esplandece o fogo divino. Quer dizer, o que é Rútulo mesmo? Cintilante, né? Então, que cintila, né? Um fogo divino a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do céu que nos envolve. Aí ele vai dizer, mas o que eu estou dizendo? Que fogo é esse? Né, que esplende, que cintila, o que é isso? O que ele está querendo dizer com isso? E ele vai tentar explicar. Mas que digo, compreendeis minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Mais uma vez, né? Ele vai dizer, aquilo que eu vejo e que posso tentar falar para vocês é algo indizível para nós que estamos encarnados, porque a gente não tem termos de comparação para entender o significado dessa imagem que ele está tentando nos transmitir. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande aventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Então, é isso, né? Nós não podemos dimensionar aquilo que sequer conhecemos. Então, ele está falando, de fato, de uma região de coisas somente acessíveis a espíritos que já venceram
uma etapa evolutiva que nós não conseguimos chegar lá ainda. Tivesse a bondade de exprimir o desejo de ser-me útil. Peço-vos me digais em que, né? Em que você, né? Por que você se afeiçoou a mim, né? Ele está perguntando lá no inicinho, ele diz que perseguiu, que queria falar através do médium, que queria ajudá-lo de alguma maneira, e agora o médium está perguntando para ele, mas por que você disse que queria me ajudar, né? E a resposta dele: posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar nos de aflição. Se a vossa fé se abalar em qualquer comoção, e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraindo-vos para ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere ainda uma vez, chamai-me, para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. Então ele fala aqui como se ele estivesse atuando como um espírito protetor do médium, né? Aquilo que você sentir dificuldade, me chama pelo pensamento que eu venho aqui te ajudar. É isso que ele está dizendo, né? Seja no que for, nas provas, nas tentações, nas dificuldades, eu venho e estarei do seu lado te ajudando, como um espírito protetor, né? E vai continuar. Certo, na terra tende amigos, os quais, compartilhando as vossas angústias, talvez vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos, que dão conselhos, apoio, carícias. Pois bem, ficais certos de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestantes. Olha só que legal, dizendo que não é a gente pode recorrer aos amigos encarnados, mas podemos nos lembrar da existência de amigos desencarnados que não nos abandonam, né? Que olham por nós, que nos auxiliam. E nas questões do Livro dos Espíritos sobre o Espírito Protetor, há uma passagem que diz que nós deveríamos manter um diálogo constante com o nosso Espírito Protetor, sem preocupação de o cansar com as nossas requisições, com as nossas preocupações, com as nossas súplicas, porque é a sua missão nos amparar da mesma maneira que esse médico, o senhor P, está falando para o médico. E ele vai então continuar. É uma consolação poder-se dizer, quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os do espaço, no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. É exatamente isso que a gente acredita, né? E a gente quer crer que seja assim, né? Enquanto nós morrermos, à cabeceira os nossos amigos e parentes chorarão a nossa despedida, mas do espaço outros amigos nos receberão e nos conduzirão aos lugares adequados à nossa posição espiritual. E aí o médium vai perguntar para ele, por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? E o espírito, então, o senhor P, vai responder, eis a razão, a vós me afeiçoei logo no dia da minha morte, é que como espírito vos vi do espiritismo adepto sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei fostes vós que primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também
dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Então ele diz, olha, você deu sorte, eu te vi primeiro, me afeiçoei, gostei de você, vi que você é uma pessoa séria, quero te ajudar naquilo que for possível, isso vai ser proveitoso para você e para mim também, né? Então, não há outra razão senão por isso, né? Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários, ouvindo-vos também, a eles chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Então, ele está se colocando ali a serviço, né? Desanimar nunca, mas se você chegar a desanimar um pouco, pode acreditar, me chama, que eu venho te ajudar. Essa ideia de tomar-me por apoio, né, tem muito a ver com essa ideia de o Espírito está ali para ajudá-lo, mas vai ajudá-lo na medida em que ele também lembrar do Espírito e solicitar ajuda, né? Porque se ele não tomar por apoio, no sentido de buscar esse apoio, né, o apoio não poderá ser consumado, o Espírito não vai agir à revelia da vontade da pessoa, né? A assistência espiritual se dá na medida em que nós, né, buscamos a assistência e nos afinamos com os espíritos que querem nos ajudar. E aí o médium então vai dizer, não me julgo digno de tão grande favor. E o espírito então, senhor P, vai responder, mas por certo que bem longe estás da perfeição. Olha só a resposta que ele dá, né? Meu amigo, você não é digno de tão favor, e de fato você está muito longe da perfeição, né? Falou delicadamente uma verdade dura, né, pro médium. Não obstante o vosso ardor na divulgação das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que, aliás, facilmente poderias descarregar nos que vos afligem por ignorantes das vossas intenções. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Meu Deus do céu, olha, falando novamente, né, uma verdade dura para ele, né? Você ainda guarda uma maldade dentro de si, que todas essas ações que você tem feito, né, relatadas aqui, o ardor na divulgação da doutrina, é a própria ideia, né? O cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, aconselhar a caridade, a bondade, nada disso, né? Elimina a existência ainda de uma maldade que o médium tem e que apenas atenua esse comportamento dele, né? É a própria ideia de que nós devemos continuar caminhando e trabalhando, né? Mesmo com as nossas dificuldades, porque é isso, o Espírito vem, observa a sinceridade da nossa intenção, mesmo que reconheça que nós ainda guardamos, né, uma maldade dentro de nós. Olha só que coisa. Convém que o diga, o perdão das ofensas de tantas uma das mais poderosas atenuantes do mal. O perdão das ofensas é o centro da caridade, como a gente sabe, pela questão do Livro dos Espíritos. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou dizer-vos, porém, contais sempre comigo. Vou deixar-vos, porém, contais sempre comigo. Preciso se faz, modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Olha só que bacana isso aqui, né? Que ele fala no final. Preciso se faz, modereis as vossas ideias terrenas, vivendo mais com os amigos do espaço, né? É a própria ideia que está lá no início do Livro dos Espíritos, dizendo que a gente tem que mudar o nosso ponto de vista,
passar a ver a vida terrena com os óculos da vida espiritual, né? E se voltar mais para a vida que continua, né? Claro, sem descurar daquilo que nós podemos e precisamos fazer na nossa encarnação, mas o Espírito vai dizer, é preciso que você abra mão, deixe um pouquinho ideias tão terrenas e passe a ter mais como amigos os amigos espirituais. Grandes lições para a gente, nesse caso do médico russo, né? E na próxima leitura vamos ver o caso do senhor Bernardin, né? Vamos ver o que ele vai trazer para nós de aprendizados também. Tá certo? Vamos ficando por aqui, pedindo a Deus mais uma vez que te abençoe a vida, que a gente possa refletir muito nessas mensagens, nesses ensinos que nos foram trazidos na mensagem de hoje, principalmente a ideia de que, a despeito da maldade que a gente ainda tenha no nosso coração, que a gente deve, né, perseverar, lutar, continuar seriamente agindo no bem, buscando no apoio dos amigos espirituais a chave, né, o estímulo, a possibilidade de vencermos a nós mesmos, de nos superarmos, e que talvez passar por dificuldades maiores agora seja também uma grande possibilidade para o nosso adiantamento mais acelerado no caminho da nossa evolução espiritual. É isso? Fica com Deus. Um grande abraço. Até.